Boa tarde, entra ao vivo agora através da Rede Petrópolis de televisão, o programa Trabalhador em Foco. Eu sou Carla Coelho e hoje estou substituindo a também jornalista Rosane Botelho, que não está se sentindo muito bem, mas que na próxima semana vai estar com vocês. O programa Trabalhador em Foco é uma produção da Comunicação Livre e uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis. A gente está aqui sempre ao vivo às quintas-feiras, das 2 às 2h30, e a nossa reprise é sempre às terças-feiras, das 8 às 8h30 da noite. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, salário mínimo. Fica com a gente volta em 30 segundos. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e hoje, para falar sobre salário mínimo, eu recebo aqui o senhor Jorge Mussel, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário. Boa tarde, seu Jorge, um prazer recebê-lo aqui no nosso espaço. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os telespectadores, trabalhadores metropolitanos. Peramão já deseja a todo mundo um feliz 2014, muita paz e saúde. Com certeza. Nesse ano novo, nesse primeiro programa do ano, acho que a gente deseja trabalho para todo mundo, não é isso? Exatamente, cara. Trabalho e saúde também. Que e sem saúde, não se pode trabalhar, né? Falando de trabalho, a gente pensa em recompensa por um trabalho bem exercido e aí a gente pensa em salário mínimo. Você, Jorge, explica pra gente um pouquinho, o que é salário mínimo? Carla, salário mínimo é a remuneração que o trabalhador recebe, como já diz, a mínima, não pode ser inferior ao salário mínimo vigente no país. Então, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo vigente no país. Quando é que o salário mínimo foi estabelecido? Desde quando que o trabalhador não pode receber o mínimo no nosso país? Então, Carla, isso foi o nosso grande presidente que nós tivemos da República, Getúlio Vargas, um presidente que eu considero um dos melhores, que ajudou bastante o trabalhador brasileiro, né? E foi em 1936 a primeira, pelo Decreto-Lei 185, depois em 1938 passou no Decreto também 399, mas só foi fixado por lei mesmo, até o valor dele, em 1940. Daí então em diante passou a ser fixado por lei, até com os reajustes, que aí vão se modificando aos anos, até chegar aos atuais sistemas do dia de hoje. Certo. Quando é que o salário mínimo aumenta? Houve um tempo em que a gente tinha inflação e que aumentava todo mês, não era? Era quase isso. E agora que a gente está com um dito período de sem inflação, né, com a inflação mais baixa, quando é que o salário mínimo aumenta? Então, Carla, como você mesmo falou, o salário mínimo já teve várias épocas de reajuste, né? Isso causava vários transtornos às pessoas. Por quê? Porque nós teríamos de janeiro a dezembro, né, um período de inflação e às vezes aumentava em maio, em março. Agora, pela negociação do governo, com a Câmara dos Deputados e com o Senado, conseguiu estabelecer que todo dia 1º de janeiro é a data que tem o aumento do salário mínimo. Todo mundo recebe o salário mínimo aumentado dia 1º de janeiro, inclusive os aposentados. Inclusive os aposentados. Então, na verdade, ano novo, vida nova para tudo, também para o aumento do salário. Quando a gente pensa em salário mínimo, a gente pensa num valor que muita gente reclama que é baixo, mas que às vezes a gente não entende por que disseram que a inflação foi 10%, e o aumento do salário mínimo foi menos, e a gente fica sempre sem entender exatamente esse percentual. Como é que é criado o percentual para o estabelecimento do aumento do nosso salário mínimo? Então, Carla, atualmente o salário mínimo ele é feito com uma conta bem simples. É a soma do aumento do PIB dos 2 últimos anos, mais a soma da inflação anual, ou seja, de janeiro a dezembro de 2013, mais o PIB que teve aumentado em 2013 e o PIB de 2012. Soma-se aqueles 3 valores, divide por 3 e dali sai o reajuste. Certo. Então vamos explicar para o nosso telespectador que não sabe. O que é PIB? PIB é Produto Interno Brasileiro. É a soma de tudo que gera riqueza no país durante um ano. Como é que calcula? O senhor sabe dizer para o nosso telespectador
como é que é feito, mais ou menos, esse cálculo do PIB, para ele entender como é que chega lá no final do resultado PIB, do aumento dele no salário? O PIB é tudo que se produziu, que se comprou e que se vendeu. O cálculo. Tá. Então, a primeira parte, já que é dividido por 3, é o PIB. Sim. A segunda é a inflação. E o PIB do ano anterior. PIB de 2 anos. Ah, então a gente tem, na verdade, para o aumento que foi estabelecido agora, no dia 1º de janeiro de 2014, a gente teve a soma do PIB de 2012, PIB de 2013 e inflação de 2013. Exatamente. Isso soma, divide por 3 e esse percentual vira o aumento do salário. Agora me explica uma coisa. Por que estava falando que o salário ia ser 724, não é Exatamente, isso? 724. Por que estavam falando que ia ser 724, 724 é alguma coisa, 723? Como é que é essa conta se o percentual já está estabelecido? Então, cara, olha só. O percentual estabelecido é o percentual mínimo de aumento. Aí tem aquela negociação para se conseguir mais. Tá, entendeu? Aquele percentual é a garantia que não pode ser menos, vamos supor, menos do que 6%, por exemplo. Aí o governo tenta negociar com os deputados, né, com os senadores, um aumento maior para a população. Tá? O que aconteceu esse ano? Para dar um aumento real. Quem teve um aumento real? Então, como é que ficou a negociação? Para você ter uma ideia, esse ano o salário mínimo teve um aumento real de 0,8%, quer dizer, quase 1% de aumento real. Em 2012, ele teve 2,7% de aumento real. E janeiro de 2013, 2,7%, janeiro de 2012 teve 7% de aumento real. Tu vê que as coisas foram achatando cada vez mais. Quando a gente pensa no percentual do valor que foi estabelecido para o aumento do salário mínimo, a gente está falando de estatísticas. Exatamente. E negociação, né? Isso, negociação. E o senhor acabou de falar de aumento real. Quando a gente pensa em aumento real, eu que não entendo desse mundo, né? De salário mínimo e tal. Aumento real tem a ver com o preço do supermercado? Então, o aumento real é o seguinte, Carla. Como eu te falei, é a soma dividida por 3, então, aquele aumento que ele é devido por lei, e daqui para frente que você conseguir, é o aumento a mais da inflação. Ou seja, é lucro. Entendi. Como você vendesse um produto, né, que você comprou por R$20, vende por 22. Os R$2 seria lucro teu, mas 20 é o mínimo que tu pode vender ele, para tu não ter prejuízo. Mais ou menos por aí. Então, na verdade, esse ano a gente teve o mínimo do aumento, mais 0,8 de aumento real. Aí deu 6,78% de aumento. Ótimo. Acho que dá para o nosso telespectador entender exatamente como é que é feita essa composição. Agora, quando a gente pensa em salário mínimo, a gente pensa não é o salário mínimo que o funcionário, quando recebe o mínimo, ele recebe na mão de dinheiro, não é isso? Dentro desse valor do 724, ainda tem os descontos, não é isso? Tem os descontos aí. Tem um desconto do Vale Transporte, que pode ser no máximo de 6% do que ele ganha, né? Sobre os dias que ele trabalhou. Faz uma continha rápida aí, né? Pega o que ele ganha, divide por 30, tira vezes 22 dias geralmente de trabalho, e dali tira os 6%, o valor máximo que o patrão pode descontar. E o valor do INSS também, que gira em torno de 8% em cima disso. Então, os descontos por base desse novo mínimo seria 57,32, mais ou menos. Então, seria uma faixa de R$90 de desconto. Então, o salário cairia mais ou menos para R$634. Você vê que cai bastante, mas os descontos são também obrigatórios, porque o INSS que vai lhe dar a garantia, se você ficar doente e receber algum salário mínimo por mês, para você aposentar. Então, o INSS não é ele que vai fazer a diferença para poder ficar, né, depois no futuro ter uma tranquilidade. Com certeza. Na verdade, eu levantei essa questão a respeito dos descontos, é porque as pessoas tendem a acreditar que vão receber na mão, né? Isso é o valor bruto, Esse é o valor bruto. E tem uma diferença grande, a gente está falando num salário de 724. Se você perde de 90 a 100 reais, não perde, né? Na verdade, você é descontado por conta de uma legislação estabelecida. A gente está falando aí que o nosso telespectador final, que não tem uma categoria, que é o que a gente vai falar no segundo bloco, sobre categorias, né? Ele vai receber em torno de R$624 por mês de trabalho. Só te colocar rapidinho, já que é o salário mínimo aqui, o maior salário mínimo que nós temos é na Austrália. Olha que interessante. Ele é $2.250. O brasileiro fica com $305. Se for calcular em dólares, né? Em reais daria 5.200 reais na Austrália. Nossa, eu adoraria e aqui é 724. O salário mínimo da Austrália. Mas o menor também que existe no mundo, como sempre, os países da África, infelizmente, né?
E é Burundi, um país chamado Burundi, que incrivelmente falando, ele tem um salário mínimo de $7, que vai gerar em torno de R$18, mais ou menos, por mês. Você e aí vê que a pobreza é grande. A gente vê, na verdade, a desigualdade no mundo. A desigualdade no mundo, o desrespeito com o ser humano e com o trabalhador, não é verdade? Porque, de alguma forma, é claro que perto da Austrália, o Brasil está muito mal. O salário do trabalhador é para ele viver na miséria, né? É impressionante porque em qualquer bolsa que você vai receber assistencial, as pessoas têm que ter no mínimo, né, no máximo 3 salários mínimos. Quer dizer, até mesmo para você receber uma bolsa, né, cheia, Família Feliz, que era o nome daqui de Petrópolis, que agora mudou, ou então o Bolsa Alimentação e todos eles, você já tem dizendo que o mínimo é 3 salários. Quer dizer, é quase que afirmar que um salário mínimo não dá conta das contas de uma pessoa para viver com a sua família. Se levar em conta, Carla, realmente, Petrópolis é uma cidade que a gente sabe que é uma cidade não é muito barata de se viver. Não. Você tira em conta uma pessoa com 3 pessoas, o marido, a mulher e um filho, rapidinho, uma conta rápida. Se você tem um aluguel de uma casa, mais ou menos, você sabe que não é bem assim, no alto do morro aí, coisa assim, bota por baixo R$400. Isso é por baixo. Exatamente. Você bota uma compra no mercado aí também por baixo para 3 pessoas, pelo menos R$250. Pelo menos, já são 650. Já acabou. Fora o luz, água, né? Mais a vestimenta que é a roupa, calçado. Como você falou, o salário líquido vai cair para 635, então tu vê que o salário mínimo realmente no Brasil melhorou bastante. No governo Lula aumentou 53% Essa era uma questão que eu ia perguntar, se sempre foi ruim ou se teve um momento em que Ele foi bem pior. Agora aumentou muito, porque agora, inclusive, está tendo aumentos reais, como não tinha antigamente, tá? Para você ter uma ideia. Isso é ruim para quem também? É ruim para os aposentados, mas isso é outra questão que depois vamos levantar aqui, né? Para os aposentados, porque eles não ganham o mesmo aumento que o salário mínimo ganha. O aumento do aposentado agora é diferente, que eu acho uma covardia. Então você perde salário. Se você ganhava 2 salários, daqui a pouco está ganhando 1,5. Porque o teu aumento não acompanha o aumento do salário mínimo. É diferenciado. Eles tiraram. O aumento do salário mínimo do trabalhador em 2014 foi de 6,8%. 6,78%. E quanto que foi o aumento do salário mínimo do aposentado? Então, isso seria inflação, que está dando em média de 6%. Então, eles perderam quase 1% esse ano. E tu vê que, né, ano passado foi 2,7%. Exatamente. É maior. 2012, que foi 7%, eles perderam quase 5, 6% de aumento no salário. Cada vez mais perde o poder de compra, né? Fica longe do salário mínimo, né? Até igualar. E se a gente for pensar que aposentado, todo aposentado reclama que paga muito remédio, né? O remédio deve ter aumentado muito mais do que o valor. E também, Carla, olha só, o salário aumenta da inflação dos 12 últimos meses. Certo. Então você recebe uma coisa que você está pagando de mês em mês. Todo mês você tem um aumento de alguma coisa, uma porcentagem, e aí a gente está pagando e recebendo ele só 12 meses depois. Então, é uma coisa também meia injusta, né? Bem desigual, né? Eu vou falar sinceramente, seu Jorge, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre pensei que o aumento do salário mínimo era apenas bom, mas na verdade ele vem resgatar uma inflação que você já foi... perca de mês a mês. Nos últimos 12 meses. A gente pode enumerar coisas que tiveram o preço, que aumentaram e flutuaram. Eu lembro muito bem, no ano passado a gente teve a história do tomate. Exatamente. Que chegou a custar tão caro e que é um produto quase é um produto extremamente necessário para uma alimentação saudável, né? Tem licopênio e todas as outras coisas. Mas, na verdade, o nosso papo tá bom, a gente vai dar um breve intervalo, volta daqui a pouco falando sobre os pisos de categorias. Fica com a gente. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores. Hospitais sem médicos e enfermeiros. Uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros.
pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, que é um programa do Movimento Sindical de Petrópolis para você, trabalhador que faz a nossa cidade andar. Hoje a gente está entrevistando o senhor Jorge Mussel, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário. Nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre categorias, ou seja, a gente estava falando do valor do salário mínimo, como é que ele foi estabelecido, e agora a gente vai entender um pouquinho por que cada categoria tem um salário diferente, como é que é calculado esse aumento e tudo mais. Não é isso, seu Jorge? Exatamente, Carla, isso é importante o pessoal ficar sabendo, porque cada um tem o seu momento ali, tem o seu mês, tudo juntinho. Como é que é feito o cálculo do valor do salário da categoria? Então, Carla, para começar, vou até te adiantar, cada categoria tem o dissídio que a gente fala coletivo, que é a época do aumento, né? Certo. Num mês diferente. Por quê? Porque isso é definido em assembleia, é definido com cada sindicato patronal, cada categoria tem o seu sindicato patronal. Isso é definido, então, nessas assembleias, nessas convenções que já vêm há longos anos. Então, definiu que o mês do vestuário é setembro, então o meu reajuste vai ser sempre setembro. Isso é o mês que a gente fala, que a gente define, né, porque é um mês que a categoria tem bastante serviço, então, por questão estratégica, o nosso é mês de setembro. Então, cada categoria diferente tem um reajuste no seu mês do seu dissídio. Cada trabalhador tem que procurar saber qual o mês do dissídio da sua categoria, porque naquele mês ele vai ter a reposição do seu salário. Como é que é feito o cálculo do aumento do salário da categoria? Porque a gente aprendeu já como é que funciona o salário mínimo. E o das categorias, como é que eles são feitos? Então, Carlos, infelizmente, a categoria, esse nome já diz, né? Negociação coletiva ou dissídio coletivo. Dissídio coletivo quando não tem acordo, que vai para a justiça. Exatamente, porque dissídio coletivo quando não tem acordo, vai para dissídio coletivo, que vai para o juiz jogar a questão. E infelizmente, nós ficamos um pouco desamparados porque nós temos direito, por lei garantido também, a inflação do período de 12 meses para trás. Então, se o teu reajuste é em maio, tu tem reajuste garantido da inflação do que deu de maio de 2013 a abril de 2014. Tu vai ver se todo mês sai um índicezinho, 0,5%, 1%, depende de cada mês que eles dizem que a inflação foi aquele valor. Porque a inflação que eles falam ali não é a inflação real, que é uma covardia que eles fazem também. Não é a inflação, né, do supermercado, exatamente, não é você vê nisso. Mas ele junta tudo, vamos supor, que tu falou, se o quilo da castanha custava R$500, passou para 20, isso influencia na inflação. Mas quem come castanha? Ninguém. O cara come arroz e feijão. O cara não come arroz e feijão. Mas isso aí entra na conta. Se o carro popular custa 50 mil um carro, o carro passou para 30, a inflação vai cair. Mas quem compra carro popular? Então, eu falei que a desigualdade começa por aí. Claro. Então, esse reajuste é garantido por lei. Então, se deu 6,5, se deu 5,5, depende de cada mês. Porque eu falei que é a soma da inflação. Tem mês que a inflação, segundo eles, dá mais, tem mês que dá menos, né? Se der deflação também, você que é menos do que a inflação, né?
deu déficit, você vai diminuir aquele valor. Se você tem 6, deu menos meio de inflação, tu vai ter 5,5 de reajuste. Entendi. E aí que entra a categoria, que ela tem que ser unida, participando da Assembleia, o sindicato tem que fazer a sua parte, que é chamar a categoria para as assembleias, né, para o coletivo, porque ali vai ser discutido o futuro durante 12 meses da categoria. É o reajuste que a gente fala, é a nossa convenção coletiva. Certo. Né? É a convenção coletiva que é a nossa negociação coletiva. Nós vamos tentar conseguir um reajuste digno para a categoria. Certo. Quando a gente pensou em salário mínimo, a gente falou do PIB de 2 anos, mais a inflação divididos por 3. No aumento, então, do salário da categoria, é apenas a inflação. Se a inflação der 12%... Vai ter pelo menos 12 de aumento. Pelo menos 12%, mais a negociação, a gente não quer 12% de inflação, não. Foi só uma suposição. Mas isso aí? Só, então, garantido por lei, ele tem 12%. Se o sindicato negociar menos, o cara vai receber menos, mas ninguém é maluco de negociar menos do que ele tem direito por lei. Entendi. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para o nosso telespectador entender bem. O senhor se lembra de quanto foi o aumento do seu sindicato, ou seja, dos trabalhadores do vestuário, no ano passado? Sei sim, cara. Eu falo na categoria, todo mundo sofre, que eu sofro também. O nosso salário de costureira, já chegou de costureira, cortador, estampador, né? Auxiliar de costura. Certo. Já chegou a ser de costureira quase 2 salários mínimos e meio, você ver. Como o salário mínimo mudou o cálculo e teve um aumento muito superior, né? Porque questões políticas também, porque quem define lá são os deputados, né? Então, questões políticas conseguiram, né? Aumentar o o mínimo. Então, você perdeu, como eu te falei, se você ganhava 2 mínimo, o acordo coletivo não acompanhou. Se eles tiveram 15% de aumento, a inflação deu 4%, você consegue no máximo mais 2%, 3% aí, com muita luta, né, da categoria. Então você vê que vamos perdendo poder de compra. Hoje em dia, o meu salário chega a 870 de costureira, né? Nós conseguimos 11,53% de reajuste. Em setembro do ano passado? Ano passado foi. Se for comparado com o do salário mínimo, está bonito, né? Inflação de 6,2%, que deu no ano passado, conseguimos um aumento real de praticamente 5%. Certo. Foi uma conquista bem legal dos trabalhadores, entendeu? Mas isso varia muito de cada negociação. É importante que o trabalhador compareça para fazer pressão, para o patrão ver que ele está insatisfeito com aquele salário que ele está ganhando, porque o sindicato sozinho não consegue fazer nada, ele depende do apoio dos trabalhadores. Quando a gente estava no intervalo conversando para iniciar o programa, uma das questões que a gente conversou, que eu acho muito relevante para o nosso telespectador entender, é a importância de participar do sindicato, principalmente nessa hora da negociação. Ou seja, o senhor acabou de falar números bem expressivos, ou seja, o salário mínimo aumentou 6%, mas o do vestuário no último reajuste foi de 11,6%, não é isso? Sim. O que o senhor falaria para as pessoas que ainda não fazem parte dos sindicatos das suas categorias sobre a importância de participar para fazer mais pressão com o patronal na hora do aumento salarial? Então, olha só, o sindicato está ali para poder representar, como eu falo, representar o trabalhador, para defender o trabalhador. Se você não tem sindicato, é bom frisar isso, se você não tem ninguém que represente você, se o sindicato não existir, você vai ganhar um salário mínimo. Então, tu vê a diferença como é que é. E o sindicato precisa dos trabalhadores, porque o sindicato não é o presidente que está lá. O sindicato é a categoria, o nome já fala, categoria. Ele é um representante da categoria. Ele apenas foi escolhido para ser presidente, contém uma diretoria para auxiliar ele, para representar todos os trabalhadores que são, às vezes, milhares em cada categoria. Então, é importante que ele se sindicalize, é importante que ele veja os seus direitos, porque o sindicato é ali que vai ser feito a sua conta, na sua demissão, né? É ali que vai te proteger, não todos, mas tem alguns que fazem realmente questão de querer enganar o trabalhador. E é por isso que o sindicato é o trabalhador. Eu costumo dizer que a unidade é a força, né? E nós somos a unidade. Eu costumo dizer muito isso. Com certeza. E acho a ideia ótima. É impressionante porque a gente vai falando e quando a gente vê tem uma plaquinha levantando dizendo que a gente está no final do programa. O assunto foi muito bom, seu Jorge, muito obrigada por na verdade, esclarecer para o nosso telespectador toda a relevância e a importância do sindicato nesse momento do entendimento do salário mínimo da nossa nação. Se o senhor quiser dar uma declaração final para a gente terminar. Eu quero sim, cara.
Quero agradecer também a todos os meus companheiros de outros sindicatos Claro. que junto, unindo forças, está fazendo esse programa, que o programa faz diferença sempre para o trabalhador. Estou tendo muita receptividade boa. Que bom. Pessoas dizendo que, poxa, eu não sabia que tinha isso, eu não sabia que tinha aquilo, eu não sabia que eu poderia, né, ir lá perguntar alguma coisa, eu não sabia essa dúvida. Vários temas que estamos usando aqui, que estamos tentando levar para o trabalhador um pouco de informação, porque informação é tudo hoje em dia, entendeu? Então, agradeço a vocês também por dar esse apoio para a gente aí, que sem vocês também a parceria não ia sair. Nós não somos experts aí, ninguém experto em televisão, desculpa aí até minha fala De forma e alguma. o meu palavreado aqui, mas eu tento também passar uma transparência e falo com vocês, acreditem em todo o sindicato de categoria, acreditem no seu presidente, acreditem nas pessoas, cobrem deles também, vá atrás dos seus direitos, pergunte, se fortaleça. A união faz a força e nós temos que estar unidos para cada vez mais conseguir conquistas. Você viu que ele é muito fácil. Se Com depender certeza. deles, todo mundo está ganhando salário mínimo daqui para frente. Então o aumento depende muito da luta dos trabalhadores. E eu gostaria que todo mundo se unisse com seus sindicatos e todo mundo tentasse conseguir um aumento mais digno para você viver um pouco melhor. Com certeza. Muito obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente nesses 30 minutos, conversando e entendendo um pouquinho mais sobre o salário mínimo. Esse programa ele vai ser reprisado na próxima terça-feira, de 8 a 8h30 da noite. E a gente... Terça-feira, de 8 às 8h30. A gente agradece a paciência, a audiência e a gente também deixa um canal de contato para você. Quer falar com a gente, dar uma sugestão, qualquer coisa, a gente está aberto através do e-mail contato@comunicaçãolivre.com.br ou então no telefone 999-55-2730. Novamente lembrando, esse programa só existe graças ao Movimento Sindical de Petrópolis. Obrigada e até a próxima semana.